Olá pessoal, tudo bem? Angelita do Grupo Pública. Viemos aqui conversar hoje com vocês em relação ao documento emitido pelo Tribunal de Contas dia 27 de março, sexta-feira, que trata de orientações aos gestores públicos em relação às ações de combate à pandemia e também de amparo aos cidadãos que estão em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Hoje vamos tratar sobre a parte de pessoal. Então, o Tribunal de Contas, em relação à contratação temporária, ele orienta que é necessário ter uma lei específica no município e que essa lei tem que ter as hipóteses de calamidade e emergência como de excepcional interesse público. Assim sendo, não é necessário, daí nesse caso, a criação de vagas e nem a realização de prévio processo seletivo simplificado. Orienta ainda que essa lei do município ela deve estabelecer os prazos máximos de contratação, os salários, os direitos e deveres, proibições ou possibilidade de prorrogação de contrato e a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função. E aí cita o prejulgado 1664, né, que trata do assunto também. Já o item 1.2 do documento do tribunal, ele trata da contratação de pessoal temporário em ano eleitoral, que lá no artigo 75 da lei eleitoral tem as vedações e exceções, né, do que pode e que não pode ser feito, né, contratação de pessoal nos 3 meses que antecede o pleito, sendo permitido, no caso, contratação de serviços essenciais. Então, o tribunal está considerando ali um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, do Acórdão 4248 de 2003, que entendeu como serviço público essencial o serviço público de atendimento da dengue, né? E conceitua o serviço essencial como aqueles serviços inadiáveis relacionados à sobrevivência, saúde e segurança pública. Então, o tribunal cita assim que a situação emergencial que se instalou nos entes da federação em razão da pandemia do coronavírus enquadra-se no conceito de serviço público essencial, porquanto coloca em perigo iminente a sobrevivência e a saúde de todos os cidadãos. Entende, então, que o serviço de atendimento ao combate do coronavírus é um serviço público essencial e pode ser contratado aí no período dos 3 meses que antecede o pleito. O item 1.3 do material do Tribunal de Contas, ele esclarece que, via de regra, não é possível atribuir aos servidores as atividades, servidores públicos, né, atividades distintas do seu cargo, do qual eles foram contratados, nomeados. Mas, para situações de interesse ao combate da pandemia do coronavírus, pode o servidor, sim, exercer atribuições diversas do cargo ou emprego para qual foi nomeado. Como uma situação excepcional, ele precisa estar regulamentado por decreto, essa situação, e regulamentando, então, dizendo quais são as situações específicas que determinados servidores irão exercer. Tem que ser em caráter de urgência e de modo temporário. Atividades, mesmo que distintas do seu cargo, né? Claro, sempre considerando que esses servidores têm que possuir habilitação específica para exercer aquela situação. O tribunal deixa claro que a modalidade utilizada seria a contratação temporária, mas se a contratação temporária ela for mais onerosa financeiramente, e aí a importância de se fazer esse cálculo no município, torna-se impossível atribuir a servidores de atividades distintas ao seu cargo para atender situações de interesse ao combate da pandemia. Na questão 1.4, o tribunal esclarece em relação à jornada de trabalho dos servidores. Nesse período, então, que o governador decretou situação de emergência, e ele deixa para que a administração local gerencie essa situação, observando o princípio da legalidade. Ele recomenda que o trabalho ele deve ser realizado utilizando ferramenta de home office ou teletrabalho, que daí é possível aferir a produtividade de cada servidor. Ele também deixa claro que é possível a concessão de férias, antecipação de férias, licença-prêmio, além da possibilidade de aproveitar ou antecipar feriado. Salvo, claro, as atividades essenciais, como saúde e segurança, que daí continuam normalmente. E para os servidores que não conseguem desenvolver o trabalho de forma remota, o tribunal sugere a compensação de jornada quando da situação normalizar como banco de horas, né? Contabiliza agora quanto ficou fora e compensa depois. Aí só precisamos ver se lá no município tem o banco de horas já normatizado.
Os servidores de saúde e segurança, fica claro que permanecem trabalhando normalmente e que o município deve garantir aí os equipamentos de proteção, segurança e higiene pertinentes que o momento requer a esses servidores. Na questão 1.5, é tratado no caso de existirem servidores na área de saúde, que atuam na área de saúde e que estão em situação de risco, que podem ser aí o caso das gestantes e dos idosos. O tribunal esclarece que a administração local ela deve avaliar a situação e a condição de saúde do servidor e, caso seja necessário, pode dispensá-lo nesse período aí de situação de emergência. E o item 1.6, para finalizar, ele trata dos professores ACTs, que são os contratados por prazo determinado, né? E ele diz que o decreto de situação de emergência do Estado não é uma razão para que se dispense esses contratos temporários, né? Pois o tribunal esclarece que a admissão em si do contratado, ele é regido por um contrato administrativo e é nesse contrato que tem as hipóteses de dispensa normal, antes do término do contrato, e essas situações vão estar previstas lá no contrato. Por fim, esclarece que a administração local deve assegurar a prestação de serviço necessária à conclusão do ano letivo e deve também verificar a melhor forma de gerenciar a situação dos contratados. E poderá, claro, promover a alteração do prazo final do contrato, caso necessário, observando as hipóteses do contrato e os princípios da legalidade. Então, pessoal, isso seria uma explicação da parte do documento do Tribunal de Contas, que trata dos atos de pessoal nesse período de situação de emergência decretado pelo Estado de Santa Catarina, em função da pandemia da Covid-19. Nós do Grupo Público estamos à disposição para maiores esclarecimentos e situações específicas ali do município, e a nossa próxima etapa, então, a gente vai tratar aí das aquisições e contratações públicas que devem ocorrer e podem ocorrer, aí, o que pode e o que não pode, nesse período de situação de emergência.